Sejam todos bem-vindos para o nosso canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver a nossa aula de número 45. Hoje iremos abordar novamente questões ligadas a arranjos, permutações, combinações, possibilidades de ocorrência de eventos e cálculo de probabilidades. Espero que todos tenham um bom proveito da aula. Hoje iremos ver inicialmente o que se quer e o que se tem para elaborarmos as estratégias para a resolução desses exercícios. O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. O que se tem é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Com o que se tem e o que se quer, fica mais fácil elaborarmos a estratégia e resolvermos o problema. Vamos à primeira de hoje. Caiu no ano de 2018. A questão 157 diz o seguinte: o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologias. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos, de modelos distintos, e 6 caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos e a questão apresenta 6 possibilidades de composição. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual expressão fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos? O que se tem? Dois estandes serão montados no salão, com um carro compacto e uma caminhonete. Para essa composição foram disponibilizados 4 carros distintos e 6 caminhonetas com cores distintas. A posição dos carros é relevante no estande. Vamos à resolução. Como se trata, então, de critérios de escolha, vamos ver, então, o enunciado do conceito fundamental de escolhas. O número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa independente desse evento. Então vamos lá. Serão 2 etapas. A primeira etapa, montar o estande de entrada. Para isso eu vou contar com 4 carros e 6 caminhonetes. 4 vezes 6 são 24 possibilidades. Quando for partir para a montagem do segundo estande, como eu quero ter possibilidades diferentes, eu vou excluir um dos carros, o que já faz parte do primeiro stand, e uma caminhonete. Portanto, restarão 3 carros e 5 caminhonetes. E o total de combinações possíveis serão 15. 3 vezes 5, 15 possibilidades. Portanto, o total de possibilidades para esse evento será o produto das possibilidades de cada uma das etapas, segundo o conceito que nós enunciamos no início da resolução. Portanto, teremos 24 possibilidades decorrentes da montagem do primeiro estande e 15 possibilidades para a montagem do estande do centro. Portanto, resultando 24 vezes 15, ou 360 possibilidades. Se nós olharmos aqui o gabarito, das questões, não existe essa possibilidade, não existe essa expressão numérica 360. Então vamos ver qual delas é que se enquadra na nossa resposta de 360. Vamos verificar as alternativas. A alternativa A é arranjo de 10 4 a 4. A fórmula do arranjo é 10 fatorial dividido por 4 fatorial. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que se dividindo com o 4 fatorial, que está simplificando, que está no denominador, resulta esse número. Vamos fazer esse cálculo. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Opa! Daí para frente já verificamos que esse número é maior que 360, portanto não é a alternativa por nós encontrada. Vamos para a segunda alternativa. B, combinações de 10 4 a 4. Combinações de 10 4 a 4. É n fatorial dividido por p fatorial dividido por n menos p fatorial.
O P é 4, o N é 10, então fica 10 fatorial dividido por 10 menos 4, que é 6 fatorial, vezes 4 fatorial. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Esse 6 fatorial simplifica com o 6 fatorial que está embaixo. Então vai sobrar apenas 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. Ok? 4 vezes 2 dá 8, desaparece esse 8 aqui, fica 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 10, 30 vezes 7, 210. Opa, 210 é menor que 360, também não satisfaz. Vamos para a alternativa C. Combinações de 4, 2 a 2, vezes combinações de 6, 2 a 2, vezes 4. Vamos lá. Combinações de 4, 2 a 2 dá 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, por 2 fatorial. Combinações de 6, 2 a 2, 6 fatorial, por 4 fatorial, por 2 fatorial. Bom, combinações de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, que simplifica. Fica 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial simplifica. Sobra 6 vezes 5 dividido por 2, que dá 15. E vezes 4, que é a última parcela dessa expressão. Então 6 vezes 15, 90. 90 vezes 4, 360. Ok, fechou, bateu a resposta correta, a resposta C. Visto que a D aqui se trata de arranjos e aí não leva em consideração esse fator multiplicativo 4. Resposta C, alternativa correta da questão 2157 de 2018. Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 149 diz o seguinte: um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. A mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Quantos modelos de caminhão cegonha podem ser produzidos pela empresa? O que se tem? Uma carreta, mais 10 carrinhos nela transportados. 4 cores disponíveis para a pintura dos carrinhos. A carreta possui uma cor fixa. Deve haver pelo menos um carrinho de cada cor disponível. A alteração na ordem dos carrinhos não gera um modelo diferente. Vamos à resolução. Como dos 10 carrinhos da carreta, pelo menos um deve possuir obrigatoriamente uma das 4 cores disponíveis, tá? Então, está estabelecido que tem que ter uma dessas 4 cores obrigatoriamente. Então, quantos restarão para ser pintados? 9. Nós tínhamos 10 carrinhos, vamos resultar 9. Esses 9 serão pintados com que cores? Com as outras 3 restantes. Portanto, são combinações de 9, 3 a 3. Já que a carreta tem uma cor fixa. Combinações de 9, 3 a 3, 9 fatorial, 9 menos 3 vai dar 6 fatorial, dividido por 3 fatorial. Dá para simplificar, 9 vezes 8 vezes 7, fez 6 fatorial, que simplifica com 6 fatorial, divide por 3 fatorial, que é 6. 9 vezes 8, 72, vezes 7, dividido por 6, vai dar 84 possibilidades. Olhando aqui no gabarito, nós não temos essa resposta dessa forma, mas temos aqui combinações de 9, 3 a 3, que é a alternativa B. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 160 diz o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? 69, 70, 90, 104 ou 105? Vamos à resolução dessa questão. O que se quer? De quantos modos diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? O que se tem? 8 jogadores, sendo 2 canhotos.
Formação de 4 duplas distintas com esses 8 jogadores. E nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então vamos à resolução. Vamos relembrar o conceito de escolhas. O princípio fundamental diz o seguinte: o número total de possibilidades dessas escolhas será resultante do produto das possibilidades de cada etapa que participa desse evento, de forma independente. Ok? Então vamos lá, vamos montar então essas duplas seguindo essas etapas de montagem. Vamos lá, a primeira etapa seria montar a primeira dupla. Como é que eu faço para montar a primeira dupla? Temos 8 jogadores, escolho um deles e vamos combinar com os 7 jogadores restantes. Então 1 vezes 7 vai dar 7. Vamos montar a segunda dupla. O que sobrou agora? Olha, eu tinha 8 jogadores, formei uma dupla, sobraram 6. 8 menos 2, 6. Como é que eu faço para montar as próximas duplas? Eu pego um desses 6 e combino com 5 restantes. Vão dar 5 combinações, 5 possibilidades, 1 vezes 5, 5. Na sequência, vamos montar a dupla com os jogadores que sobraram. Sobraram agora 4. Tinham 8, sobraram 6, 6 agora menos 2, 4. Com esses 4, escolho um deles e vou montar as duplas com os outros 3. Seriam 1 vezes 3, vamos encontrar 3 duplas no total. Agora, desses jogadores que nós escolhemos, sobraram o quê? Sobraram apenas 2. 2 só dá para formar uma única dupla. Então, apenas uma única dupla restante. Portanto, o total de possibilidades é 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1, que é exatamente as possibilidades de cada uma dessas etapas, segundo esse princípio, segundo esse conceito. 7 vezes 5, 35, vezes 3, 105 duplas são possíveis. Muito bem. Até aqui nós fizemos o cálculo das duplas, sem levar em conta se são canhotos, não são canhotos, etc. Só consideramos os 8 jogadores. Mas existe uma restrição colocada pelo problema, que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores. Ora, então dessas 105 duplas, dessas combinações possíveis, essas 4 duplas possíveis, né? Essas 105, nós temos que descontar aquelas que são formadas exclusivamente por canhotos. Como é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa dupla formada só por 2 canhotos e combinar com as que sobraram, que são 6, não é isso? Eram 8 jogadores, 6 não canhotos e 2 canhotos, 6 destros e 2 canhotos. Então pego esses 2 e combino com essas 6. Seriam o quê? Combinações de 6, 2 a 2. Então restarão 6 jogadores para formar as duplas com 2 jogadores canhotos. Combinações de 6, 2 a 2, é 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, dividido por 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, simplifica 4 fatorial, fica 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Portanto, existirão 15 duplas formadas exclusivamente com 2 canhotos. Tá certo? Portanto, quais possibilidades vão resultar no final? As 105 menos as 15, que eu tenho que descontar, vão sobrar 90 duplas, e a resposta é a resposta C. Posso formar 90 possibilidades, combinações diferentes, com essas 4 duplas. Ok? Interessante essa questão. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 166 diz o seguinte: na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking da sua preferência para os concorrentes, isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação: 1 ponto para o último colocado, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgado por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de Borda. Nos quadros estão representados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Então nós temos aqui 2 tabelas. A primeira tabela mostra a classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E, no caso do ranking 1, cuja frequência que está disposta aqui na tabela 2 foram 4. Então 4 juízes estabeleceram esse ranking. Primeiro, Ana, segundo, Bia, terceiro, Caio, quarto, Dani e quinto, Edu. Com frequência de 4 juízes. Já
Já no ranking 2, com frequência de 9 juízes, eles consideraram o Dani em primeiro, Caio em segundo, terceiro Edu, quarto Ana e quinto Bia. E assim sucessivamente, os juízes estabelecendo rankings diferentes e notas diferentes, consequentemente. A poesia vencedora foi de Edu, Dani, Caio, Bia ou Ana? Vamos ver quem ganhou essa competição usando o método de Borda. O que se quer de quem foi a poesia vencedora do concurso avaliado pelo método de Borda? O que se tem? Candidatos avaliados por 25 juízes. O método consiste em atribuir 1 ponto ao último colocado, 2 ao penúltimo, 3 ao antepenúltimo e assim sucessivamente. A tabela 1 mostra a classificação dos candidatos conforme 4 rankings. A tabela 2 mostra a frequência com que cada ranking foi utilizado pelos 25 juízes. Então, vamos à resolução. Para resolvermos, nós vamos ter que calcular a pontuação que cada um desses candidatos tiveram. Para isso, vamos montar uma tabela da pontuação. Como é que faremos essa tabela? Vamos ter que fazer essa tabela ponderada pela frequência de notas que os juízes atribuíram. Ou seja, o ranking vezes a nota. Vamos lá. Vamos pegar só a título de exemplo aqui, a primeira candidata, que é a Ana. A Ana, no primeiro ranking aqui, estava em primeiro lugar. Então, se o quinto é primeiro, 1 ponto. O quarto, 2. Terceiro, o 3. O segundo, 1, 2, 3, 4, 5. A sequência de pontos é inversa da sua classificação. Em quinto lugar, 1 ponto. Quarto lugar, 2. Terceiro lugar, 3. Quarto lugar, 2. Segundo lugar, 4. E primeiro lugar, 5 pontos. Então, Ana obteve 5 pontos aqui. Então, 5 pontos pelo primeiro ranking. No segundo ranking, a Ana estava em quarto lugar, então só estava com 2 pontos. Ana com 2 pontos. E agora vou multiplicar por 9. Por quê? No grupo 2, o ranking 2, a frequência foi 9. Tá? Depois, a terceira nota de Ana, ela obteve a terceira nota de Ana. Ana teve aqui em segundo lugar, ela teve então, portanto, 4 pontos. E o ranking foi do grupo 3, 7. 4 vezes 7. E finalmente, na atribuição da quarta nota, Ana estava aqui em segundo lugar, portanto, com 4 pontos, vezes 5, que foi a quantidade de ranking. Ok? Então, se nós fizermos essa ponderação, então vejam bem, o que está aqui, olha. Ana, Bia, Caio, Dani e Edu. 5, 4, 3, 2 e 1. Ana, Bia, Caio, Dani e Edu. 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando que a ordem de pontuação ela inversa a classificação. Quanto maior a classificação, menor o número de pontos. Quanto menor, primeiro lugar tem 5, né? Segundo tem 4, terceiro 3, quarto tem 2 e o quinto tem 1 ponto. Muito bem. Então fizemos essa tabela aqui, ó. Multiplicamos aqui em amarelo pelo ranking deles, que são 4. Fizemos a mesma coisa para a segunda coluna aqui. 2, 9, 1, 4, 5 e 3. E todos são multiplicados por 9, porque 9 foi a frequência com que apareceu aqui. Tá? Depois, 7 foi a frequência do ranking 3. 7. E as notas aqui, seguindo essa ordem. Só para checar aqui, ó, por exemplo, olha, a Ana, que estava em segundo, tem 4 pontos. A Ana, que estava em segundo, tem 4 pontos. Certo? A Bia, que está em primeiro, está com 5 pontos. A Bia está com 5 pontos, vezes 7. E assim por diante. Finalmente, na última coluna, né, nós temos 5 aqui, que é a frequência e a frequência, a Edu teve 5, Ana teve 4. Ó. Edu teve 5, Ana teve 4. Né? Depois Dani teve 3. Depois Bia teve 2 e Caio teve 1. Ok? Então, montadas essas tabelas e somando, nós encontramos 86 para Ana, 70 para Bia, 74 para Caio, 75 para Dani e 70 para Edu. Portanto, quem ganhou a competição foi a Ana e a resposta correta é a resposta E. Ana, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 138 diz o seguinte: um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9,
para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha, com os mesmos 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é, e aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas está correta. O que se quer? Qual o coeficiente de melhora da alteração recomendada? Que se tem clientes com senha pessoal formada por 6 dígitos, de 0 a 9, para acessar a sua conta bancária via internet. O que aconteceu depois? Um recadastramento desses clientes utilizando agora 2 letras, que vão de A até Z, ao invés de 2 dígitos numéricos, ficando as senhas com os mesmos 6 caracteres, porém agora sendo 2 letras e 4 dígitos. Antes eram apenas 6 dígitos, agora passaram a ser 4 dígitos e 2 letras. O que mais ainda? As letras maiúsculas e minúsculas devem ser consideradas como caracteres distintos. Então não são mais 26 letras, são agora 52 letras que eu vou ter que fazer as combinações para as novas senhas. Então vamos à resolução. O sistema antigo permitia quantas possibilidades? 1 milhão de possibilidades, 10 a 6, porque eram 6 dígitos, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até 9, 9, 9, 9, 9, 9, vai dar 1 milhão. Tá claro? Como é que eu acho isso? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 elevado à potência 6. Né? 6 vezes 10 multiplicado por si próprio. 6 vezes. Muito bem. Então temos 1 milhão de possibilidades. O que ocorreu agora? O novo sistema substitui 2 desses algarismos por 2 letras. Portanto, agora não temos mais 10 e 10. Temos 52 e 52. Que somados aos 10 existentes, vão resultar em quantos caracteres? 62 caracteres. Correto? Então antes tínhamos apenas 10 caracteres, apenas 6 dígitos, cada um com 10. Agora temos 6 dígitos, só que os 6, na realidade, são 62 possibilidades. Ora, então o novo sistema possibilita 62 vezes 62 vezes 62. Quantas vezes? 6. 62 elevado à potência 6 possibilidades, ao invés das 10 elevado a 6 as possibilidades do sistema antigo. Portanto, esse coeficiente de melhora ou de melhoria é o sistema novo dividido pelo antigo, que vai dar 62 elevado à potência 6 dividido por 10 elevado à sexta, que é exatamente a alternativa apresentada na resposta A. Ok? Ficou claro? Interessante essa questão. Vamos para a próxima. No ano de 2012, a questão 173 diz o seguinte: o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo, combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados, o que simboliza o preto é o cheio, enquanto que o simbolismo branco é o quadrado vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são claras ou se são escuras. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Vamos à resolução dessa interessante questão. O que se quer? De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas? O que se tem? Símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. A justaposição, ou seja, a combinação desses símbolos, representam as cores secundárias. Por exemplo, verde é uma combinação de azul com amarelo, laranja é uma combinação de amarelo com vermelho, e assim por diante. O preto é representado por um quadrado cheio e o branco por um quadrado vazio. A justaposição de quadrados sobre os símbolos anteriores, sobre aquelas cores primárias, sinalizam as correspondentes cores azuis, azul, amarelo e vermelho, por exemplo, escuro ou claro. Se eu tiver a composição
do azul com um quadrado branco, eu estou falando de azul claro. Se for o azul com um quadrado escuro, estou falando de um azul escuro. Ok? Muito bem. Então vamos à resolução. As três cores primárias combinadas 2 a 2 produzirão combinações de 3, 2 a 2, que é 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, dividido por 2, que são três cores secundárias. Então, se eu pegar azul, amarelo e vermelho e combiná-las entre si, obterei 3 possíveis combinações. Resultando, portanto, além das 3 cores primárias e 3 secundárias, vão ser 6 cores que vamos chamá-las de naturais. 6 cores naturais serão obtidas através dessa técnica de simbologia. As 3 que já estavam simbolizadas, mais a combinação das outras cores, dessas 3 cores, produzindo mais 3 cores secundárias, totalizando 6 cores naturais. Muito bem. Se eu pegar agora essas 6 cores naturais e fizer a justaposição com os quadradinhos pretos e brancos, eu vou achar quanto? 6 cores claras e mais 6 cores escuras, além das naturais. Portanto, vou ter quantas cores? 18 cores, 6 claras, 6 escuras e as 6 naturais, 18. Porém, além dessas cores, azul, amarelo, vermelho, laranja, verde e assim por diante, eu tenho também a preta, a cor preta e a cor branca. Ou seja, são mais 2 cores que, acrescidas às 18, vão produzir quantas cores? Vão ser disponíveis 20 cores. Portanto, o sistema que esse designer português criou permite ao daltônico identificar 20 cores, que é exatamente a resposta colocada na alternativa C. Ok? Interessante e inteligente essa questão. Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 174 diz o seguinte: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, mas em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é 34º, 31º, 32º, 88º ou 89º. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a ordem de chamada do candidato de número 75.913? O que se tem? Somente algarismos ímpares para a composição desses números, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Vamos à resolução. Se nós temos 5 algarismos, qual o número total de possibilidades de numeração? É a permutação desses 5. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120 possibilidades. Muito bem. Então, esses 120 candidatos exatamente vão ser classificados por essas 120 possibilidades. A pergunta é: em que local, em que ordem ficou o candidato de número 75.913? Para nós descobrirmos a ordem, vamos ver quantos algarismos poderiam ser formados antes de chegar no 75.913. Por exemplo, começando com 1. Se nós pensarmos nos algarismos começando com 1, nós temos 5 algarismos aqui. Temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, com 1, nós fixaríamos o 1 e combinaríamos com quanto? Permutações dos 4 que sobraram aqui. Ó. Tá certo? 3, o 5, o 7 e o 9. O que é permutação de 4? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, iniciados por 1, 4 fatorial vai dar 24 possibilidades de números que estão antes de chegar no 75.913. Começando com 1, por exemplo, 10.000, 13.000, 15.000 e assim por diante. Depois, os que vão ser iniciados por 3, que seria o 31.000, o 35.000, o 37.000 e assim por diante. Então, seria 3 combinados com os outros 4, ou seja, também vai dar 4 fatorial. 4 fatorial, 24. Muito bem. Iniciados por 5, da mesma forma, isolo o 5, sobra 1, 3, o 7 e o 9, também vou ter 4 fatorial, vezes 5. Agora o 7. Agora o 7 eu não posso usar o mesmo raciocínio, porque se eu pensar somente no 7, eu tenho a possibilidade do 7 combinar com 1, ok? O 7 combinar com 3, ok? O 7 combinar com 5,
Espera aí, com o 5 posso ter o 7, 5, o 9 e posso ter o 7 e 9. O 7 e 9 já não vai pertencer a essa sequência que está abaixo dessa qualificação. Então eu não posso agora, preste atenção, não posso agora fazer esse raciocínio seguindo apenas com o algarismo 7. Tem que já pegar a dupla 71. Ou seja, se eu pegar o algarismo começado com 71.000, restarão agora quem? O 3, o 7 e o 9 para combinarmos. Seriam 3 algarismos. Permutação de 3 vai dar 6. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Depois, começados por 73. Também da mesma forma, se combinar vai sobrar o 1, o 7 e o 9, vai dar 3 algarismos, fatorial de 3, 6 também. E agora já não dá mais para pensar no 75, porque já tem o 759, então tem que começar com 751 agora. Começando com 751, sobram 2 algarismos, 2 fatorial, 753, 2 fatorial, e finalmente o último seria o 759. Porque tem o 759, 13 e o 759, 31. 931 já está acima dessa ordem, portanto você vai ter apenas 1. Se eu somar aqui as 24 possibilidades daqueles começados por 1, com mais 24 começados por 3, vai dar 48. Com mais 24 por 5, 72. Mais 6 começados por 71. 72 mais 6, 78. 78 agora mais 6, 84. 84 mais 2, 86. Mais 2, 88. Mais 1, 89. Então, o candidato com a numeração 75.913 vai estar na 89ª classificação, e a resposta correta é a resposta E. Ok? Muito interessante essa questão. Preste atenção como é que foi feita a montagem desses eventos, né, para chegarmos nas possibilidades totais. Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 165 diz o seguinte: um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por este artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Então nós temos aqui as 4 pedras ocupando os vértices de um losango, e cada uma dessas pedras tem que ter cor distinta das suas vizinhas. Então vamos lá. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Vamos à resolução. O que se quer, com base nas informações, quantas joias diferentes nesse formato o artesão irá obter? O que se tem? 3 cores de pedras semipreciosas brasileiras nas cores vermelha, azul e verde. As pedras serão dispostas nos vértices de um losango, de forma que vértices consecutivos ou vizinhos possuam pedras de cores diferentes. Ok? Vamos à resolução utilizando o conceito de critério de escolhas. O número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa independente desse evento. Então vamos fazer a montagem da joia seguindo exatamente as estratégias apontadas e a técnica a ser preservada. A primeira etapa, temos que montar a primeira pedra desse losango. Vamos imaginar que a primeira pedra seja exatamente aqui no vértice do losango A. Quantas cores de pedras eu tenho disponíveis? Vermelho, azul e verde. Então o artesão pode colocar aqui tem 3 possibilidades de escolha para A. 3 cores ou 3 possibilidades distintas. Quando ele for montar agora a pedra B, ele não pode escolher aquela que foi em A. Digamos que A tivesse sido azul, vai sobrar para B vermelha ou verde. Só sobram 2 possibilidades. Então, para montar a pedra B, a segunda pedra, só existem 2 possibilidades distintas. Muito bem, agora vai montar a C. Digamos que aqui B tivesse sido vermelha, então só sobra para C a cor verde ou azul, que
foi colocado em A. Então também só sobram duas possibilidades distintas. Ok? Finalmente, para a pedra D, a última delas, tá certo? Só vai sobrar uma única cor. Por quê? A e C já foram aqui colocadas, só sobra a alternativa única para D. Só tem uma possibilidade única. Portanto, o total de possibilidades será 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1. A multiplicação das possibilidades de cada uma dessas etapas, né, aí colocadas. São 12 cores, a resposta correta é a resposta B. Existem 12 possibilidades do artesão montar essa joia. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 174 diz o seguinte: João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto ABCDEFA informa que ele sairá da cidade A visitando as cidades B, C, D, E e F nesta ordem, voltando novamente para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Está aqui em letrinha pequenininha, mas só para vocês terem uma ideia, entre A e B tem aqui um custo de 6, entre B e C 4, entre C e F 2, entre F e E 5 e assim por diante. Ok? Não vamos entrar nesse detalhe, porque isso aqui não vai ser tão relevante, como vamos ver em seguida. Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e o simétrico dele, A, F, E, D, C, B, A, tem o mesmo custo, é óbvio. Para ir de A até B tem um custo 6, para ir de B até A terá o mesmo custo 6, e de B até C é 4, e de C até B será 4, ou seja, o percurso simétrico e inverso terá exatamente o mesmo custo. João gasta 1 minuto e meio para examinar uma sequência e descartar sua simétrica, conforme nós vimos aqui, conforme apresentado. Então, o João vai procurar todos os trajetos possíveis e vai verificar que aquela simétrica terá que ser descartada porque ela representa o mesmo custo. Para isso, ele perde 1 minuto e meio. Ok? Vamos lá. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é 60, 90, 120 minutos, 180 ou 360 minutos. Vamos ver qual a solução correta. O que se quer? O tempo necessário para João verificar todas as sequências possíveis do problema. O que se tem? Trajetos possíveis para efetuar a viagem, iniciando por A, visitando as cidades B, C, D, E e F, e em seguida retornar para A, por exemplo. Além dos trajetos alguns dos trajetos apresentam o mesmo custo e João leva 1 minuto e meio para verificar cada trajeto. Exemplo, o trajeto A, B, C, D, E, F, A possui custo igual ao trajeto A, F, E, D, C, B, A, que é o trajeto simétrico ao primeiro. Vamos à resolução. Como João sai sempre de A, percorre as outras 5 cidades, B, C, D, E e F, em ordens distintas, retornando novamente a A, existirão 5 fatorial possibilidades, ou seja, 5 permutação de 5 elementos, 5 a 5, arranjo de 5 a 5. Por quê? Fixando A, sobram B, C, D, E e F, que eu posso agora permutar entre eles, tá certo? Vou achar 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 percursos possíveis. 120 percursos possíveis. Então, se João fizer todas as combinações possíveis, saindo de A, retornando a A, fixando A, existem possibilidades B, C, D, E, começar de A para C, de A para E, de A para F, assim por diante. São 5 possibilidades, permutação de 5, fatorial de 5, que vai dar 120. Porém, se considerarmos que os trajetos simétricos possuem mesma distância, obviamente, e mesmo custo, então as possibilidades não serão mais 120, serão 120 dividido por 2, que são exatamente 60. Então existem 60 possibilidades distintas que João vai ter que pesquisar.
Como são necessários 1 minuto e meio para examinar cada trajeto distinto, serão 60 vezes 1 minuto e meio, que vai dar 90 minutos, o tempo necessário para o João efetuar essa pesquisa suficientemente. E a resposta B, 90 minutos, que é o tempo que João vai gastar para verificar todas essas sequências possíveis. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 154 diz o seguinte: um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Vamos observar essa figura aqui antes de continuarmos a leitura. Vejam bem, isso aqui está ilustrado num tabuleiro de xadrez, né? 8 por 8 casas, ou de damas. E aqui uma peça colocada nessa posição, mostrando que nessa coluna e nesta linha, formada pela intersecção, né, desse ponto aqui onde está colocada a peça, é a chamada zona de combate, ou seja, é a zona onde essa peça atua. Ela pode destruir uma peça inimiga que caia nessa chamada zona de combate. Para quem joga xadrez, tá certo? Essa peça aqui é uma torre, né? Torre. Ela se movimenta, é no mínimo uma torre, ela se movimenta totalmente aqui na coluna e na linha onde ela está fixada. Ok? Vamos à continuidade do enunciado. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade... chegamos na probabilidade. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Vou repetir. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça, que seria jogada pelo adversário. O adversário fecha os olhos, pega uma segunda peça e joga lá. Qual a probabilidade de ele não cair na zona de combate? Tá certo? Ou decair na zona de combate. Para cair na zona de combate, o exercício estabelece que ela tem que ser uma probabilidade inferior a 1/5, ou 0,20, ou 20%. Então a chance dele não cair na zona de combate tem que ser, a chance de não cair na zona de combate tem que ser maior do que 20%. Inferior a 20% é de cair na zona de combate. Muito bem. Levando em consideração essa informação de cálculo de probabilidades, o exercício pede para achar a dimensão mínima que o designer deve adotar para formar esse tabuleiro. Ou seja, um tabuleiro 4x4, 6x6, 9x9, 10x10 ou 11x11 para atingir essa condição de exigência. É muito interessante essa questão. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro? O que se tem? Uma figura ilustrando um tabuleiro formado por n vezes n casas, n maior do que 2, semelhante a de um jogo de xadrez. 1. A peça posicionada com movimento similar ao de uma torre, determinando uma linha e uma coluna de atuação conhecida como zona de combate. A colocação da peça seguinte deve ser efetuada de modo que a probabilidade de que a mesma ocorra sobre a zona de combate da primeira peça seja menor que 1/5. Ok? Então, só para a gente ficar claro. O exercício pede para se achar qual seria o tamanho desse tabuleiro, né? 8x8, 9x9, 4x4, 10x10, 11x11, assim. Por quê? Qual é a condição imposta? Quanto maior for a quantidade, maior for o tabuleiro, um tabuleiro 20x20, a probabilidade de cair numa casa que não é essa da zona de combate é maior, né? A probabilidade de não cair, ou seja, de acertar a zona de combate é menor ainda. O exercício estabeleceu que o critério seja 20%, 1/5. Ou seja, o tabuleiro tem que ser grande o suficiente para que uma peça aleatória, o adversário fecha o olho, pega uma peça e coloca ali e não caia na zona de combate, que é exatamente essa função da torre, que abrange uma linha e uma coluna onde ela está colocada. Ok? Então vamos lá. Resolução.
A primeira peça colocada restringe o número de casas. Quantas casas nós tínhamos aqui, nesse exemplo aqui? 8 vezes 8, 64. N vezes N, N ao quadrado. Quantas casas não foram excluídas daqui, onde está exatamente a peça do adversário, que está na zona de combate? É uma casa. Então, o total de casas possíveis do adversário colocar uma peça é N ao quadrado menos 1. Exatamente aquela peça onde ele está, já foi ali colocada, encaixada. Então, a primeira peça colocada restringe o número de casas para N ao quadrado menos 1 possíveis. Tá? Então, veja bem, as minhas possibilidades totais não são N ao quadrado, são N ao quadrado menos aquela onde está já a peça do adversário. Ok? A zona de combate ilustrada na figura corresponde a quantas casas? Vejam bem, vamos contar aqui. Nesse caso, o N era 8, o outro N era 8, N por N, 8. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos, portanto, 14 casas em que a zona em que o adversário não pode colocar lá, porque ele a peça dele será comida, vamos falar assim, né? É a zona de combate. Então, nesse caso, nós tínhamos N igual a 8 e encontramos 14 casas, ou seja, 2 vezes N menos 2. 2 vezes N menos 2. Mas por que 2 vezes N menos 2 e não 2 vezes menos 1? É que na realidade eu tenho que computar as N casas da linha e as N casas da coluna. E esse ponto pertence à linha e pertence à coluna. Logo, eu tenho que contar 2 vezes e, portanto, será 2N menos 2 casas inclusas na zona de combate. Isso para nós montarmos a probabilidade. Por quê? Vamos ao conceito de probabilidade. A probabilidade P de A da ocorrência de um evento é a razão de NA dividido por NT. O que é NA? É a quantidade de resultados favoráveis. E NT, totais possíveis. Ou seja, resultados favoráveis para cair exatamente na zona de combate pela quantidade possíveis de casas que existem no tabuleiro. Ou seja, a probabilidade de acontecer o evento de colocar peças, o adversário colocar peças exatamente na zona de combate do primeiro jogador vai ser os resultados favoráveis, que é 2N menos 2, eu tenho 2N menos 2 casas aqui, tá certo? Em quantas possíveis? N2 menos 1, dividido por N2 menos 1. Essa probabilidade tem que ser menor que 20%, menor que 1/5, é a condição que o exercício coloca. Tem que ser inferior a 1/5. Então vamos lá. Nós vamos aqui encontrar uma inequação, 2N menos 2 dividido por N ao quadrado menos 1 menor do que 1/5. Pego esse 5, vai para lá multiplicando, pego esse N2 menos 1 que está no divisor, passo para lá multiplicando, vai ficar então 2N menos 2 vezes 5, que vai dar 10N menos 10. N2 menos 1 vezes 1 vai dar N2 menos 1. Então 10N menos 10 tem que ser menor do que N2 menos 1. Se eu passar esse termo de N10 para o segundo membro, vou encontrar N2, o 10N muda de sinal, vai para menos 10N, o menos 10 vem para cá, então muda de sinal, vai mais 10 menos 1 vai dar mais 9, e maior do que zero é essa inequação que eu tenho que resolver. Para eu resolver uma inequação, eu resolvo a equação do segundo grau que está aqui. Faço isso aqui igual a zero primeiro. Então, N, usando a fórmula de Bhaskara, né, menos B, mais ou menos B ao quadrado, menos 4AC, raiz quadrada disso, sobre 2A. Então vamos lá. O B é 10 ao quadrado, menos B, vai ficar 10. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, que é 100 menos 4AC, menos 36. Que vai dar 64. Então, raiz de 64 é 8. Então, fica 10 mais ou menos 8 dividido por 2A, que é 2. Então, nós temos 10 mais 8, 18, por 2 dá 9, ou 10 menos 8 vai dar 2 dividido por 2 dá 1. A resposta N igual a 1 não pode, porque o N é maior que 2, condição inicial dada pelo exercício. Então, a resposta, o N, tem que ser maior do que 9, já que é uma inequação, não é uma igualdade. Se N é maior que 9, então o que pode acontecer é de N realmente ser 10, né? E o tabuleiro, então, tem que ser do tipo 10 por 10, e a resposta correta é a resposta D. Ok? Bom, com isso nós encerramos
mais uma sequência de exercícios de possibilidades, arranjos, combinações, permutações, e vimos inclusive uma questão de cálculo de probabilidades que serão objeto das próximas aulas até o final do nosso curso. Aqueles que não estão inscritos no canal, peço a gentileza de fazê-lo, porque poderão ter algumas boas surpresas, que principalmente estou pensando em elaborar uma prova simulada, bem planejada, em função das principais questões que já caíram no Enem, e só poderei, infelizmente, informar aos que estão inscritos através de e-mail, ok? Agradeço mais uma vez a atenção de todos e espero vocês para a próxima aula. Muito obrigado.